Jesus. Então, vamos ler 2 Pedro 1, os versículos 5 a 8, que dizem assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Pulamos para o 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Nós meditamos nos últimos domingos sobre Para o Reino Vir, e hoje é a 5ª mensagem dessa série. Nós estamos meditando nessas palavras de Pedro, nos aprofundando em cada uma dessas qualidades, para que possamos aprender de uma forma prática, acrescentar à nossa fé essas qualidades, entendendo cada uma delas de uma forma mais profunda e mais aplicável. Então, vimos que devemos acrescentar à nossa fé a virtude, a excelência, o melhor de nós, e também a virtude e o conhecimento de Deus, porque, como fala aqui no versículo 8 também, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aplicar o conhecimento por experimentar, não um conhecimento intelectual, teórico, não. É um conhecimento de conviver, de intimidade, e ao conhecimento, o domínio próprio para que não venhamos dar brechas, para que não venhamos ser controlados por sentimentos, pensamentos e emoções, porque tudo aquilo que a gente não domina nos controla. Então, nós devemos exercer o domínio próprio, aprendendo a dominar o efeito de certas emoções, de certos sentimentos, de certas inclinações que nós temos. E vimos também que devemos acrescentar ao domínio próprio a perseverança, não pararmos, porque muitas vezes a resposta, a bênção, está logo à frente, e por conta de tantas coisas, da forma como a gente enxerga a vida, enxerga as situações, muitas vezes nós deixamos de dar apenas um pouco mais de nós mesmos para alcançarmos aquilo que Deus tem. E a perseverança nos leva a ir até o final e experimentar a vontade de Deus. Então, acrescentando essas qualidades à nossa fé, nós vamos experimentando o melhor de nós mesmos, sendo operantes e produtivos, experimentando de forma muito palpável os nossos propósitos, o propósito pelo qual nós vemos ao mundo, a missão que temos. Vamos começando a conhecer, vamos começando cada vez mais a discernir isso na nossa vida. Isso vai refletindo em todas as áreas, vai refletindo nas pessoas ao nosso redor. E hoje nós vamos fixar a nossa atenção na piedade e fraternidade. Como diz ali no versículo 6, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, o 7, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Nós vamos fixar na piedade e na fraternidade, e vamos entender isso de forma mais profunda. São qualidades que são explícitas através de ações práticas. Piedade vem do grego eusebeia, que significa bondade, intencionalidade de fazer o bem. É atitude de pensamento, é atitude de palavras, é atitude de ações boas, é uma intencionalidade nossa em fazer aquilo que é certo. É uma bondade carregada de compaixão pelo próximo. É uma bondade carregada de empatia, empatia que procura se colocar no lugar do outro, de tentar olhar
as situações não apenas da própria perspectiva, mas da ótica do outro. É um passo além, é uma qualidade ampliada que nós devemos trazer para a nossa vida, sair da normalidade e adquirirmos essas qualidades para que possamos acrescentá-las à nossa fé. E à medida que nós vamos acrescentando essas qualidades, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo. É querer o bem do outro, não apenas olhar para o nosso bem. E muitas vezes querer o bem do outro vai além do nosso bem. Muitas vezes, para que o bem do outro se estabeleça, exige de nós uma renúncia, exige de nós não viver o melhor. É isso que Jesus veio fazer. Essa é a palavra para os verdadeiros cristãos. Essa é a palavra do Evangelho. É a palavra de cruz. É a palavra que a maioria não quer ouvir e que muitas igrejas já não estão mais pregando. Por quê? Porque fala de esforço, porque fala de renúncia. A cruz é isso. Mas só que o foco não está na cruz, o foco está na ressurreição. O Evangelho é isso. Mas para haver ressurreição tem que passar pela cruz. O engano hoje é que se fala da ressurreição sem passar pela cruz. E aí não funciona, fica no nível da alma. E as pessoas não experimentam o Cristo, dão foco apenas no resultado que Cristo pode dar. Então, Deus quer que nós venhamos acrescentar essas qualidades. Colocou isso na boca de Pedro. Foi escrito para que possamos então trazer isso para a nossa vida. Entendendo que piedade é essa bondade de olhar para o outro, de olhar da perspectiva do outro. E como diz na palavra do Senhor, olhar o interesse do outro. Como diz lá em 1 Coríntios 13, que amor é não buscar o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. Isso é amor. Então, é uma qualidade superior que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. Porque a nossa natureza humana, ela não vai querer isso. A nossa natureza humana até quer ajudar o outro, na medida do que nos sobra. É mais ou menos assim. Na medida que sobra, eu ajudo. Mas se mexe no meu, são pouquíssimas, raríssimas pessoas que compartilham do que é seu, tira de si para dar para o outro. Mas existe também. Porém, a capacitação que vem de Deus, que vem do Espírito, ela nos leva a viver numa outra dimensão, de entrega total, pessoal. Na perspectiva de que nada que está em nossa mão é nosso. Que tudo que está em nossas mãos pertence a Deus. E existe um propósito, existe uma missão a ser cumprida através da nossa vida e de tudo que Deus nos deu. Por isso que nós devemos acrescentar à nossa fé a piedade, porque ela entra nessa bondade intencional de se voltar para o próximo. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Quando nós vivemos no patamar da bondade, no patamar da piedade, nós vivemos com uma outra expectativa em relação às pessoas. Nós não vivemos mais vinculados ao que o outro pode nos proporcionar ou nos retribuir. Nós vivemos na perspectiva que nós damos sem esperar nada em troca. E vou mais longe ainda. Nós vamos na perspectiva de que damos, ainda que tomemos prejuízo. Ainda que venha faltar para nós. Isso é a palavra forte, gente. Mas isso é Jesus. Nós entregamos de nós mesmos. Nós vamos para a cruz. Esse é o Evangelho. Quanto mais conhecemos a esse Deus maravilhoso a qual servimos ou dizemos que servimos, nós vamos vendo isso. Nós vamos sentindo isso. Por quê? Porque vamos experimentando que nós não merecemos nada disso, tudo que Ele nos deu. Porque nós vamos experimentando tudo. Nós vamos experimentando o tudo, aquele que é tudo. E quando a gente experimenta Ele e vê o que Ele faz na nossa vida, fica tão fácil, tão mais fácil, sabe? Porque Ele é tão bom, é tão maravilhoso, é todo poderoso. E muitas vezes a nossa estrutura humana, a nossa carnalidade, ela nos prende. As nossas limitações, nossos medos nos prendem
nos impedem de experimentar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas quando nós vemos Pedro falando, Paulo falando, quando nós vemos Jesus falando e nós vamos crendo nessa palavra de Deus, nós vamos nos entregando cada vez mais e vamos experimentando. E uma experiência pessoal ninguém pode tirar. A experiência que você tem com Deus ninguém pode remover. E essas experiências que vamos tendo, por menores que sejam, elas devem ser lembradas, devem ser trazidas à tona. Experiências maravilhosas que você já teve com Deus, você precisa trazer à sua memória para que você venha cada vez mais ser fortalecido em fé. Amém? Aqui não estava nada programado falar. Estou estendendo a introdução aqui porque Deus está falando alguma coisa aqui nesse momento. E eu sinto que está falando comigo também. A piedade muda a nossa atitude em relação ao outro. A piedade nos conduz a outros níveis de maturidade pessoal. E nós vamos ver isso aqui agora. Mas vamos falar também, juntamente, de fraternidade. Fraternidade vem do grego Filadélfia. Essa palavra você já deve ter ouvido. Filadélfia significa irmandade. E essa irmandade, fraternidade, ela tem a ver com afeição como irmão. Quem aqui tem irmão ou irmã, levanta a mão aí, faz favor. Aí eu pergunto para você, quase todo mundo tem um irmão ou irmã. Dá para você mudar a tua condição de irmão ou irmã? Já parou para pensar nisso? Não dá. Tu é irmão ou irmã daquela pessoa e pronto. Por que isso? Por que você é irmão ou irmã daquela pessoa que você está lembrando agora? Por quê? Porque você é filho ou filha do mesmo pai ou mãe, certo? Então, vem de uma questão de paternidade. Então, essa fraternidade que nós vemos na palavra de Deus é encararmos os nossos irmãos como irmãos, filhos de um mesmo pai, que no caso é o nosso Deus. Olharmos para as pessoas as quais nós dizemos que somos nossos irmãos porque pertencemos a uma mesma comunidade da fé, a Igreja de Jesus em toda a terra. E quando eu falo isso, eu não falo da igreja local, da IBG, eu falo das demais igrejas que estão em todo o planeta. Todos são seus irmãos. Você tem irmão à beça. Você tem muitos irmãos em toda a face da terra. Uma vez eu fui em Israel e eu passei por uma experiência maravilhosa lá na festa dos tabernáculos. E era um lugar muito grande, um lugar aberto. Tinha lá um palco lá, estavam sendo cantadas canções em várias línguas, em inglês, acho que era inglês a principal. E eu olhava para um lado, eu via japonês, eu olhava para o outro, eu via australiano, porque tinha várias bandeiras de várias nações. Eu olhava para o outro lado, tinha americano, tinha inglês, tinha de tudo, gente. E outra experiência foi lá no Monte Sinai, no Egito. Monte Sinai, subindo lá, pessoal orando, pessoal louvando, pessoal no mistério com Deus. E gente de tudo quanto é lugar do mundo, do planeta. Eu ficava olhando assim, eu ficava admirando. Meu Deus, são meus irmãos. E Deus está agindo em todo lugar do planeta, chamando os seus filhos. Isso é maravilhoso demais. Isso me faz vislumbrar o céu. Me faz lembrar de que estaremos todos juntos com vestes brancas e palmas nas mãos, declarando que o Senhor é Deus, santo, santo. Esse é o nosso lugar. Nós somos filhos e filhas de Deus. E temos irmãos, mas precisamos acrescentar a fraternidade à nossa fé. Crescer no entendimento fraternal. Olha que detalhe, uma pecinha que parece ser pequena na engrenagem. Mas nós vamos aqui aplicar a piedade e a fraternidade de uma forma bem prática na nossa vida pessoal, no dia a dia, para que possamos crescer nessa maturidade. Fraternidade é uma condição imutável. Então é o seguinte, se as pessoas ao teu redor são os teus irmãos, são tua família, seja ela biológica ou espiritual, são filhos do mesmo pai,
biológico ou espiritual, de uma mesma árvore genealógica, fazem parte do teu sangue, seja ele o biológico, sangue da família, ou o espiritual, o sangue de Jesus. É família de sangue também. Família espiritual é família de sangue, o sangue mais precioso da face da terra que foi derramado por nós. Olha a importância. Está conectando as coisas? Às vezes a gente olha assim, ó. Talvez você, quer ver? Dá uma olhadinha para o lado aí, faz o teu pescoço girar aí uns 180 graus. Tem pessoas que você tem mais contato, tem pessoas que você não tem tanto contato, tem pessoas que você não tem contato nenhum. São teus irmãos. São pessoas preciosas para Deus. Isso aí faz parte, porque até mesmo na nossa família biológica nós temos mais contatos com um ou com o outro, menos com o outro. Até mesmo com os irmãos, quem tem mais irmãos aí, existe mais afinidade com um do que com o outro. É normal do relacionamento humano. Porém, o entendimento fraternal precisa ser cada vez mais ampliado, principalmente nas questões espirituais. Porque é uma condição imutável. Agora, se você não compreende isso, se você não olha para a qualidade fraternal e a piedade da forma certa, você não a acrescenta à sua fé. E aí você não cresce, você fica limitado, aí você passa por altos e baixos, você acaba ficando limitado na sua vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque muitas vezes, sem perceber, e às vezes até mesmo sem ter a intenção, você fere o coração de Deus. Que palavra forte, mas é isso mesmo. E a gente vai entender isso melhor agora. Tem alguns princípios que são relacionados a essas duas práticas, a piedade e a fraternidade. Nós vamos aqui ver alguns versículos, porque na proporção das tuas ações e a cada situação que você aplica a piedade e a fraternidade, isso vai contribuir diretamente no aumento da sua fé. Então a gente precisa entender isso. Tudo que você faz para o próximo, porque piedade e fraternidade tem a ver com o teu relacionamento com o próximo. Tem a ver com o teu relacionamento com as pessoas ao teu redor. As pessoas que você gosta ou não, que você tem facilidade ou não, independente da situação. Então, tudo que você faz ao próximo é como se você estivesse fazendo para Deus. Esse é um princípio espiritual. Tudo o que você faz ao próximo é como se você estivesse fazendo para Deus. Eu quero pedir para você acompanhar comigo Mateus 10, está sendo projetado ali. Mateus 10, os versículos 40 até o 42. Quem recebe vocês, Jesus ali está falando com os discípulos, preste atenção. Quem recebe vocês, recebe a mim. Olha a relação que Jesus faz. Jesus está falando o seguinte: vocês estão me representando lá. Vocês são meus discípulos. Então, aquilo que é feito em relação aos discípulos é como se estivesse sendo feito para mim. Olha o poder disso. Olha como isso é forte. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, nós recebemos a Deus, que enviou Jesus, e expressamos isso na forma pela qual nós lidamos com os irmãos, os discípulos. A forma pela qual nós agimos em relação aos irmãos fala diretamente da forma como nós nos relacionamos com Deus. É uma ligação direta. Jesus mostra isso claramente, esse alinhamento, ainda que muitas vezes nós não tenhamos esse entendimento. E na maioria das vezes não fazemos essa mesma relação. Mas é um princípio espiritual. E se podemos, nessa noite aqui, extrair isso para nós e podermos nos abrir para que essa palavra venha realizar uma mudança na nossa vida, no nosso interior, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Aí vamos acrescentar a piedade e a fraternidade à nossa fé. E vamos, então, crescer, amadurecer espiritualmente.
aprendendo cada vez mais a fazer com que o reino de Deus venha, para o reino vir, para o reino de Deus vir sobre a nossa vida, crescendo em maturidade espiritual. Continuando ali o versículo 41. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Aqui justo é o justificado por Jesus. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, obrigado a quem me deu um copinho de água aqui, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, glória a Deus, e eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Está vendo aí a relação de causa e efeito? Está vendo aí o princípio da semeadura? Muitos chamam de lei da atração, pegaram os princípios bíblicos e só mudaram o nome. Uma ação causa uma reação. Tem tantos nomes aí. É tudo princípio da semeadura. O que a gente semeia, a gente colhe. Está na Bíblia faz séculos. Aí só mudaram o nome colocando de forma contemporânea, um princípio espiritual. Então, a forma pela qual nós agimos com os nossos irmãos é diretamente proporcional ao efeito que isso dá no nosso relacionamento com Deus. Então, tudo que você faz ao próximo é como se estivesse fazendo para Deus. Grave isso, é a primeira coisa. Outro princípio. O perdão aplicado ao outro vai ser revertido para você. Se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Se você diz que perdoa, mas na verdade tem comportamento limitador com a pessoa, vai ser nessa medida que o mundo espiritual vai agir em função de você. Olha a seriedade da coisa. Mateus 6, 12 a 15 é parte da oração do Pai Nosso e depois Jesus complementa. Perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí vem o complemento de Jesus. Jesus dá mais uma reforçada no princípio. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, condição, se você perdoar a ofensa do outro, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não precisa nem explicar mais isso aqui, né? Porque está bem claro. É diretamente proporcional. O perdão, a medida do perdão que aplicamos às pessoas é a mesma medida do perdão de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos experimentar o perdão no nível que nós perdoamos as pessoas ao nosso redor. E o perdão não está vinculado a sentimento, a se sentir bem com a pessoa. O perdão está vinculado a uma decisão pessoal de dar perda àquele sentimento de injustiça ou de prejuízo que a gente está sentindo. É você ir contra esse sentimento. Você decidir não deixar esse sentimento controlar mais você. Por conta de algo que a outra pessoa fez ou falou, ou não fez ou deixou de falar. Quando nós tomamos essa decisão, essa é a decisão do perdão. Quando nós vemos que nós temos estamos vendo a outra pessoa de uma forma diferente, que nós estamos querendo passar longe da pessoa, nós temos que rejeitar isso, não aceitar isso. Isso é maturidade. Muitas vezes nós não conseguimos controlar o que sentimos, mas nós podemos controlar a intensidade disso que nós sentimos. Porque se nós deixarmos
com que sentimentos, pensamentos ruins continuem reinando e a gente comece, então, a criar argumentos para fundamentar isso, aí perdeu. Porque, como falamos no dia que ministramos sobre o domínio próprio, nós falamos justamente sobre isso, porque o nosso racional começa a dar um monte de fundamento, um monte de argumento para fundamentar o nosso sentimento errado. E aí a gente se perde no caminho. Agora, a partir do momento que nós aprendemos a reconhecer claramente o que está errado em nós, nos arrependermos desse pecado, entregarmos isso a Jesus e pedirmos: Senhor, eu decido perdoar essa pessoa e eu quero agir diferente. Eu reconheço que eu estou com um comportamento limitador com a pessoa tal. Eu reconheço, me perdoa, Senhor, eu quero mudar. Aí tu achou o caminho. Aí você entrou na vereda certa, na vereda da justiça. Aí Deus olha, a pessoa está querendo vivenciar de uma forma mais intensa esse perdão. Então, agora eu entro em ação porque ela abriu o caminho para mim, para eu agir. Porque essa questão de acrescentar a fraternidade, acrescentar a piedade, e o perdão tem direta ligação com a piedade, essa decisão, essa postura é nossa. Como a palavra diz, nós devemos acrescentar a nossa fé. Porque se nós não acrescentarmos essas qualidades à nossa fé, ela fica muito fraca. E é por isso que a maioria das pessoas patinam na fé. Porque perdem esses detalhes. Mas você não, em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui ainda mais forte. Eu tenho certeza que nos últimos domingos você está subindo degraus da sua vida espiritual. Você está acrescentando à sua fé conhecimento. Tenho certeza que você está buscando mais a Deus. Sim ou não? Fala profeticamente, pelo menos. Você vai buscar mais a Deus em nome de Jesus, vai ficar mais ligado, vai acrescentar virtude, vai dar o seu melhor, vai acrescentar domínio próprio, vai acrescentar perseverança e vai acrescentar também piedade e fraternidade. E entendendo esse princípio do perdão, nós, então, fazemos algumas análises. Mas vamos a alguns outros princípios. Vamos lá. À medida que você usar nos relacionamentos, à medida que você usar nos seus relacionamentos, será a medida usada para medir você. Vai fazendo aí uma análise dos teus relacionamentos, principalmente os mais difíceis. Porque os mais fáceis é tranquilo a gente analisar. Fica tranquilo a gente analisar. Ou melhor, são mais fáceis, né? Passou aí o scanner nos seus relacionamentos? Tem algumas pessoas que são difíceis, sim ou não? Mas vamos lá. Vamos crescer espiritualmente. Vamos ver então Mateus 7:2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Palavra de Jesus para nós, direto. Palavra de confronto para a nossa alma, para a gente crescer. Não é palavra para, né? É bênção sim. Mas como eu falei no começo, a gente passa pela cruz para ir para a ressurreição. Porque se nós acrescentarmos à nossa vida porções maiores de piedade e fraternidade, nós vamos fortalecer a nossa fé. E o reino de Deus vem sobre nós. A presença de Deus começa a fluir de uma forma sobrenatural, de dentro para fora e de fora para dentro. Quem rejeita um irmão fere o coração do Pai. Quem despreza a condição de filho, seja a sua própria condição ou a condição de outra pessoa, despreza o Pai. Qual é o pai aqui, ou mãe, nessa noite, que gostaria de ver alguém desprezando o seu filho? Você nem pedir resposta. Mas muitas vezes nós não olhamos com a ótica do céu.
E eu vou falar aqui no contexto de fraternidade, de igreja, mas vou além. Vou além. Você quer ir para um outro degrau? Você faz uma opção e faz a sua escolha agora aí. Você pode ficar no contexto igreja, tá? Mas você também pode ir para o contexto pessoas em geral. Cada pessoa é preciosa para Deus. Mesmo os mais socialmente falando, os mais detestáveis. Porque Deus ama cada pessoa. Não ama o que as pessoas fazem de mal, mas ama cada ser humano. E Deus quer que cada pessoa venha ao conhecimento da verdade e venha a se tornar filho por meio de Jesus. Esse é o coração de Deus. Deus quer que todos se salvem. Apesar de saber que muitos não vão se salvar, porque vão fazer suas escolhas e Deus já sabe tudo. Mas esse é o coração do Pai. E o que nós devemos fazer é, entendendo isso, nós devemos considerar todas as pessoas, mesmo as detestáveis. E aí a questão está, qual é a forma que nós enxergamos essas pessoas? Eu estou aqui aplicando o nível hard da coisa. Agora vamos trazer para o contexto de relacionamento, família, dentro de casa, na igreja, família biológica e espiritual. Vamos lá. A forma que nós agimos com relação a essas pessoas, enxergamos, as palavras que falamos, são expressões de honra, são expressões de valorização, ou são expressões de desprezo, expressões de desvalorização, expressões de desconsideração. Quando nós fazemos isso para as pessoas, nós estamos fazendo isso para Deus. Então nós devemos reconhecer a nossa inclinação, a nossa tendência de fazer isso. Quem aqui tem essa tendência, essa inclinação de desprezar, de pensar o mal, de desconsiderar, principalmente quando as pessoas fazem coisas bem ruins? Quem tem essa postura aí? Levanta a mão. Só isso? Eu vou ajudar, tá? Eu fiquei aqui para não estimular, mas quem tem essa inclinação? Todos nós temos. Se você acha que você não tem, eu vou te convidar a fazer uma oração comigo no final. Todos nós temos. Por mais que a gente ache que é que a gente precisa acender o nosso modo autoanálise, porque a gente é polido nas palavras, nos pensamentos para falar com as pessoas, mas o que tem aqui dentro, Deus enxerga, cara. E as nossas reações de egoísmo, individualismo, elas falam mais alto. Porque eu posso não falar mal da outra pessoa, mas eu não quero estar com ela. Eu estou falando no mundo espiritual. Não dá para enganar Deus. Eu tenho minhas restrições. Eu quero ficar na minha para não me incomodar. Eu não quero estar em contato, eu vou evitar. Tudo bem que se é para evitar, para você não pecar, tudo bem. Mas você tem que reconhecer, eu estou evitando para não pecar, mas eu estou errado. Senhor, me ajuda. Entendeu? Porque se você vai só nessa de eu vou evitar para não pecar e está tudo certo, porque a pessoa é ruim mesmo, afinal de contas eu tenho argumento para isso, aí você está errado. Aí você está ferindo a Deus. Agora, quando você apresenta o seu coração, Senhor, eu preciso de cura. Eu quero entrar numa outra dimensão. Eu quero poder, sim, estar do lado dessa pessoa que é intragável, que é inconveniente, que é... Esses adjetivos estão passando na sua cabeça agora? Quando você lembrou das pessoas, que eu sei que você lembrou de algumas pessoas.
E aí, quando você lembrar desses adjetivos, você fala, Senhor, apesar disso tudo, eu quero ter maturidade espiritual de chegar e fazer igual o Senhor fez com Judas. Porque quando Judas veio, o Senhor sabia que ele vinha com os soldados para te prender. E Judas que andou contigo, Judas que recebeu, cara, quem é que aqui que não gostaria de estar no lugar de Judas? Lá, junto com o mestre, vendo os milagres. Estou falando Judas antes de fazer a coisa errada, né? Depois ninguém quer estar. Antes, gente, Jesus fazendo milagres, Judas lá, testemunho ocular. Jesus curando, e cura de longe, e cura de perto, cura cuspindo, cura profetizando, cura de tudo quanto é jeito. O que é isso? E Jesus andando sobre o mar, o que é isso? E leva Pedro, Pedro vai, anda, depois cai, mergulha e tal. Tudo isso, quem é que não gostaria de estar lá vendo? E esse mesmo homem trai a Jesus. Ah, como isso me consola. Isso aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo? Não vai acontecer contigo? Só que nós temos que olhar igual Jesus. Quando Judas chega com os soldados para prendê-lo e Jesus sabia que ia acontecer. Você lembra o que aconteceu um pouquinho antes disso aí? Você se lembra? Jesus estava fazendo o quê? Suando sangue, orando. Senhor, se for possível, passa de mim essa situação que eu vou aí sofrer, que tá louco, vou levar toda a humanidade, a dor, a maldade, toda a humanidade comigo na cruz. E ele estava representando como homem, até para a gente poder entender como é que funciona. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Meu Deus. Aí Judas chega. Como é que Jesus chama Judas? Jesus chegou para ele e falou assim, seu safado, né? Te ensinei tudo isso, te mostrei preciosidade do reino dos céus. Você comeu comigo na mesa. Ele deu um toquezinho para você, que você ia me trair, para ver se tu ainda mudava de ideia. Falei no meio dos outros, falei meio enigma, mas falei. E tu ainda faz isso comigo, cara? Vai ser enforcado. Acho que eu ou você, se estivéssemos no lugar de Jesus, acho que a gente ia tentar jogar um pouquinho, pelo menos um pouquinho na cara, né? Não é não? Mas Jesus chama ele de amigo. Amigo. Dá beijo. E Jesus não estava de hipocrisia. Aprenda uma coisa com isso. Jesus sabia o que Judas ia fazer e Jesus sabia que Judas não estava sendo amigo dele. Sim ou não? Por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque o sentimento que ele tinha em relação a Judas e que ele gostaria que acontecesse, que continuasse, era esse. Judas tinha importância para ele, uma pessoa especial. E ele chama de amigo, porque ele queria que o Judas fosse amigo, apesar dele não estar correspondendo daquela forma. Essa é a nossa postura com relação às pessoas que nos ferem, que nos maltratam. Nós devemos ter compaixão das pessoas, devemos crescer nisso, nesse olhar, por mais difícil que seja, muitas vezes. Nós devemos orar por isso, pelas nossas vidas. Nós devemos reconhecer que nós não estamos fazendo isso. Ruim é quando a gente fica tentando botar a sujeira debaixo do tapete, isso não é bom, a gente não cresce em fé. Mas se nós reconhecemos que com algumas pessoas é bem difícil, está sendo bem difícil, e apresentamos isso a Deus, Senhor, eu quero olhar para essa pessoa igual o Senhor olhou para Judas. Eu preciso disso, eu quero crescer nessa maturidade. E você vai ficando mais forte de dentro para fora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ser pastor não é fácil, não. Olha, todo mês você recebe uma pancada. Eu não me lembro um mês que eu não recebi uma pancada. Nesse nível, assim, dessas coisas. Não é fácil. A pancada não é futebol, não. Hoje eu tomei pancada também no futebol. Da gurizada que ele jogou hoje. Estão vendo uns mais moreninhos aí, mais vermelhinhos?
Nós jogamos futebol tudo junto hoje. Foi bênção, comunhão, fraternidade, né? Vimos piedade ali também. Gente, é essa forma que nós devemos olhar para as pessoas. E quanto mais temos experiências como essa, que a gente tem como pastor, a gente vai aprendendo a virar uma chave. Por mais doída que seja a ferida que é feita na alma, mas o bálsamo do Espírito traz uma cura tão rápida, tão rápida. Às vezes, essa cura é instantânea. Às vezes, uma coisa que, humanamente falando, meu Deus, é difícil ter cura, porque é difícil de entender. E algumas coisas na nossa humanidade são difíceis de entender mesmo. Mas Jesus vem por meio do seu Espírito e traz a cura. Porque a gente entra numa outra dimensão de entendimento, de olhar, de expectativa, de piedade, de fraternidade. Desprezar a piedade e a fraternidade é desprezar o que é importante para Deus. E dissolve a nossa fé. E quando a gente pensa mal, fala mal, age de forma errada, não perdoa, despreza alguém pelas suas atitudes, desvaloriza a comunhão, a gente dissolve a fé. Quando nós desprezamos a fraternidade, o momento de estarmos juntos, cultos, reuniões, a gente despreza Deus. As pessoas não entendem isso, isso é forte, é isso mesmo. Quando a gente despreza a comunhão, a gente despreza Deus. Eu já entendi isso muito tempo atrás. Graças a Deus. Eu muitas vezes não queria ir no culto, eu tinha muitos motivos para ir no culto, e parece assim, não é uma coisa assim, gente, de querer, é assim, ó, eu não estou falando isso porque eu sou pastor, não, eu estou falando isso de algo que eu já vivia, que eu entendi antes, muito antes de ser pastor. É assim, ó, o culto é um momento sublime, como também o discipulado, como também a reunião da célula, como também outras reuniões, quando os irmãos estão juntos. São momentos sublimes, porque Jesus falou que está ali onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu. Então, se eu me deixo levar por uma vontade e desprezo aquele momento, eu estou desprezando a Jesus que está ali. É espiritual isso. Então, eu tive muitos momentos que eu não queria, não estava nem com condições físicas de estar no culto. Nem condições físicas. E eu sabia que isso era um ato espiritual. Olha, eu já fui para culto que eu não consegui me conectar em nada no culto. E eu ia para o culto para estar lá junto com os meus irmãos. E olha, eu estava fora, desconectado, doído, morto. Às vezes com sono, às vezes machucado, às vezes com a cabeça em outra coisa. Não estava nem com a mínima vontade de estar ali. Aí sabe o que é isso? Semeadura espiritual. Estar com Deus. Estar com Jesus que está aqui, no meio dos irmãos. Estou demonstrando honra a Deus, porque estou valorizando a fraternidade. Então, quando eu desprezo isso, desprezo uma chamada do pastor, quando eu desprezo um culto, eu desprezo o irmão que ficou aqui 10 horas montando esse negócio aqui por amor. Eu desprezo os irmãos que vieram 2 horas antes ensaiar. Eu desprezo os irmãos que vieram de manhã para limpar. Eu desprezo os irmãos que vão ficar limpando depois. Tudo voluntário, por amor. Então, quanto mais a gente entender essa conexão, mais a gente fica firme na fé. Mais a gente fortalece a fé. Porque são expressões de honra a Deus. É ligação direta. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? É acrescentar fraternidade e piedade à nossa fé. E crescendo na nossa missão, em quem nós somos. Praticar a piedade e a fraternidade vai fortalecer cada vez mais a sua fé. E a medida de amor que você usar, aplicar,
vai ser nessa medida que você vai experimentar a manifestação do amor sobrenatural de Deus. Preste atenção numa coisa bem importante. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Porém, tem um detalhe. Isso não tem a ver com troca-troca ou barganha. Porque eu posso fazer um monte de coisa para Deus, mas ter motivações escusas. Eu quero mostrar algo para alguém, eu quero, entendeu? Então, olhando assim humanamente, cara, fulano é top, mas motivações às vezes são erradas. E Deus sonda o coração e prova a mente. Deus vê o que está dentro de nós. Se nós queremos fazer para Ele mesmo, por Ele, que Ele cresça e a gente venha diminuir, nós não esperamos nada em troca. Nenhuma valorização por parte de alguém, nenhum elogio. Nós fazemos para Deus. E se estiverem vendo, não vendo, se estiverem... Não importa para mim, porque é para Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós e Ele se manifesta. Os milagres acontecem. É isso que Deus vê, lá o coração. Então, vou entrar no último assunto aqui, com relação a esses princípios de piedade e fraternidade. Que precisamos partir para esse assunto entendendo que não tem nada a ver com barganha e nem troca. Ah, então eu dou, aí Deus me dá. A medida de valor que você dá sempre vai ser demonstrado pelo seu desprendimento, entrega e investimento. A medida de valor que você dá sempre será demonstrada pelo seu desprendimento, entrega e investimento. Sempre. Vou convidar você a ler comigo Mateus 6, dos versículos 19, os versículos 19 e 21. Cadê lá na tela? Isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A medida de valor que você der a Deus e as coisas de Deus, vai ser a medida que você vai experimentar da presença, do poder e do amor de Deus. Lembra que eu falei antes que não tem a ver com barganha nem troca? Tem a ver com entrega? Tem a ver com onde está o teu tesouro? Não é fazer por interesse de ter algo, é fazer por amor, por entrega, desprendimento voluntário. E aqui eu quero falar sobre sementes. A abundância vem para as nossas vidas para nós abençoarmos, não retermos. Então a gente tem que analisar a nossa motivação do coração. A semente que é dada por Deus é para semear, não é para comer. Entenda bem, é um princípio espiritual aqui que tem a ver com a área mais complicada, que eu acho, que é das finanças. Que quando fala de dinheiro, já quero deixar claro aqui, ó, o seu desprendimento com relação à finança, principalmente com relação à igreja, não muda nada para mim. Tá? Então já vou avisando, porque às vezes a pessoa acha assim, né, por conta das experiências que tem aí fora, dos maus testemunhos, pastor vai falar de dinheiro, porque aí fica aquela coisa, tipo assim, o interesse é que a pessoa dê dinheiro para a igreja. Não é isso, é princípio espiritual. Não vai mudar nada para mim. Você dá mais, dá menos, não muda nada. Tá? E eu quero aqui aplicar o princípio espiritual, porque eu já vivo isso há muito tempo, muito antes de ser pastor. A generosidade tem um propósito de glorificar a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 12. Abra-se a palavra de Deus. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda graça, toda dádiva presente, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês
transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Tá pegando a ideia aí? Eu vou repetir para você captar legal. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Continua. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. E aqui não fala só de dinheiro, também é dinheiro, recursos, tal, talentos, habilidades, dons, tempo, tudo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em quê? Em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. De quem? O povo de Deus. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Estão vendo a ligação direta aí? De novo, está em toda a Bíblia isso, gente. Se a gente olhar com a lupa do Espírito, a gente vai ver isso direto. Ligação direta com Deus. Às vezes a pessoa só olha uma parte. Aí fica travada no seu medo de não ter dinheiro ou de seus medos. E aí não se desprende em generosidade. Não glorifica a Deus na sua potencialidade. E não experimenta mais de Deus. A maneira que você lida com os recursos recebidos vai manifestar o seu nível de piedade e fraternidade. Diretamente. Então, tem algumas perguntas aqui para a gente finalizar. Perguntas que podem te ajudar a analisar a sua prática de piedade, de fraternidade. Você tem alguma dificuldade em lidar com alguém, com alguma pessoa da sua família ou da igreja? Responda para você mesmo aí em silêncio. Você tem alguma dificuldade com alguém? Você pode dizer que não há qualquer pessoa na face da terra que você não tenha perdoado? Você realmente perdoou todo mundo? Não tem uma pessoa sequer que você tenha uma objeção, um pé atrás? Você lembra de alguém que traz um sentimento estranho? Quando tem algum compromisso da igreja, você já foi ou é vencido pela vontade e acaba não indo? Você faria o mesmo em relação ao trabalho? Faria o mesmo em relação ao trabalho? Daí você já vê que muitas vezes você dá mais importância ao trabalho, mais valor ao trabalho do que para Deus. Simples assim. Tem alguma dificuldade quando o assunto se relaciona a finanças e doações, principalmente à igreja ou abençoar os irmãos? Quando fala de dízimo, fala de oferta, tal, fala de abençoar, oferta de gratidão. Tem alguma dificuldade? Tem algum sentimento que te faz ficar preso na vida financeira? Ficar amarrado? Tem alguma coisa que você se sente amarrado, travado, não está rompendo? É tempo de compreender. Pode vir, João. Pode vir, Marcel. É tempo de compreender. É tempo de ser mais compassivo. É tempo de relevar mais os erros dos outros. É tempo de perdoar da forma como você foi perdoado por Jesus.
Ah, não é o João, é o Ed. Esqueci. É o tempo de você só permitir que prevaleçam pensamentos, sentimentos e atitudes de bondade. E que supera dificuldades para valorizar a fraternidade, valorizar a Deus, não julgar mal, não querer que as pessoas sejam como você quer que elas sejam. Porque, na maioria das vezes, é isso que traz problema. É mudar a sua expectativa em relação à resposta das pessoas, porque elas vão errar com você. Na maioria das vezes, elas vão fazer o que você não gostaria que elas fizessem. E com qual maturidade você vai lidar nessas situações? É tempo de se entregar mais a Deus, de confiar totalmente no poder dEle, no suprimento dEle, de deixar o controle nas mãos dEle, para poder experimentar mais da intervenção dEle. Abra o caminho para o reino de Deus vir sobre você. Amém? Abra o caminho. Como? Acrescentando à sua fé mais piedade, mais fraternidade. Isso vai mudar a sua vida espiritual. Isso vai mudar sua vida emocional. Isso vai mudar a sua vida material. Isso vai conduzir você no verdadeiro propósito pelo qual Deus, o nosso Pai, te trouxe ao mundo. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé.